Oi gente, tudo bem? Aqui é o Leonardo do Mind the Headphone e hoje eu resolvi fazer um vídeo sobre por que 5.1 e 7.1 real não existe em fone de ouvido. Eu vejo que esse é um assunto muito polêmico, né? Costuma gerar bastante discussão nesse hobby, né? Muita gente falando, não existe, muita gente falando, existe sim, é bom, outros falando que tá bom, talvez exista, mas é ruim. Enfim, uma discussão muito grande. Já aconteceu até em vídeos meus, né, em que eu falo que isso não existe, alguém comentar e falar, não, existe sim. Então, eu quis fazer esse vídeo para mostrar para vocês, né, para tentar falar, né, mostrar os meus argumentos de maneira mais detalhada para que eu explique por que isso não existe em fone de ouvido. Vamos lá. Primeiro de tudo, a gente tem que entender o que é 5.1 ou 7.1, né? O que esses termos significam de maneira concreta. O 5.1, né, essa denominação, se refere a um sistema multicanal com caixas de som distribuídas em posições específicas numa sala em relação ao ouvinte. Existe uma caixa central, duas caixas laterais frontais e duas traseiras, né, que são a surround, além do subwoofer. O subwoofer é o ponto 1 no nome. O 7.1 é muito parecido, né? Ele também conta com uma central, as duas frontais laterais, as duas traseiras laterais, mas ele adiciona um par imediatamente ao lado da posição do ouvinte, além do subwoofer. Então, para qualquer sistema se enquadrar na definição de 5.1 ou 7.1, ele tem que respeitar essas posições em relação ao ouvinte, né? Essa é a primeira coisa. E só aí você já vê a primeira impossibilidade de um fone de ouvido, né? Que é ter um canal central, né? Um fone de ouvido, por natureza, é um equipamento com duas caixas de som posicionadas imediatamente ao lado, né, do ouvinte, logo em cima das orelhas. Então, você nunca vai ter uma coisa na frente deles, né, que seria o canal central. Por mais que você consiga, em tese, emular um pouco dessa experiência, né, com o som vindo igualmente para os dois ouvidos, né, isso cria a ilusão de que o som está vindo na sua frente, é uma simulação, né? Não é o 5.1 já e não é o 7.1, porque não tem um canal central. Essa é a primeira coisa. Além disso, né, com relação aos canais laterais, ou seja, sejam eles os frontais, ou os traseiros, ou os laterais, né, no caso de um sistema 7.1, você tem mais uma vez um problema, porque por mais que você consiga, né, no espaço da concha de um fone, colocar um alto-falante, ou dois, ou três, em posições diferentes, né, um mais para trás, um no meio, um mais para frente, o espaço que você vai ter entre eles é de centímetros, às vezes milímetros, né, e não é o suficiente para você criar de fato a sensação que é você ter duas coisas bem na sua frente, logo atrás ou imediatamente ao lado, né? Você não vai conseguir criar essa ilusão de fato, né? Para você criar essa ilusão, você vai ter que fazer uma manipulação artificial nesse sinal, né? E essa manipulação é, como já diz, artificial. Então, já aí você tem mais uma coisa que fones nunca vão conseguir emular direito, quer dizer, nunca vão conseguir fazer direito, né? Da mesma maneira que um sistema de caixas vai ser sempre uma simulação, né? Uma emulação. Tem também a questão do subwoofer, né? Que é basicamente o seguinte, um subwoofer existe em sistemas de caixas de som porque caixas trabalham com uma excursão muito grande e as exigências que você tem para você trabalhar com frequências graves são diferentes das exigências com frequências médias e com frequências agudas. É basicamente um embate entre excursão do alto-falante e velocidade, vamos dizer assim. Um subwoofer, ele tem uma suspensão, que é aquela borracha em volta do cone, muito grande. Ela é necessária para que o alto-falante consiga ter excursão, né? Ou seja, esse movimento aqui longa o suficiente para você conseguir tocar frequências graves. Um tweeter é o oposto, é uma coisa muito rígida, porque ele não precisa de excursão, ele precisa de velocidade, entende? Então, o que ocorre é que um subwoofer é especializado em frequências graves por causa da suspensão. Só que em fones de ouvido, a excursão necessária do alto-falante é sempre muito pequena, porque ele está muito próximo dos ouvidos e geralmente trabalha com uma quantidade limitada de ar. Então, a excursão necessária para ele ter frequências graves é muito baixa. Então, fones dinâmicos, né, de ouvido, por natureza, ou eletrostáticos ou planar magnéticos, eles conseguem trabalhar com uma faixa muito extensa de frequências, porque não tem essa necessidade de ter características diferentes. O alto-falante com as mesmas características, né, vamos dizer assim, consegue atuar igualmente bem nos graves, nos médios e nos agudos. Então, por mais que você até possa botar um subwoofer no fone de ouvido, é uma coisa que não faz nenhum sentido, né? Não tem porquê, não tem motivo. E a questão principal para mim é o seguinte: tanto fones quanto caixas de som, eles têm o objetivo de simular a experiência de você ouvir um som real da natureza, né? É você escutar uma coisa ali artificial, ou seja, no seu quarto com um fone de ouvido ou na sua sala com um sistema de caixas,
que seja muito parecido com você ouvir um som de verdade, não seja uma pessoa com um violão tocando na sua frente, ou no caso de um jogo, sei lá, uma explosão, alguém dando um tiro, passos, enfim. É você simular uma experiência real. Só que fones e caixas de som são equipamentos de naturezas completamente diferentes. E os artifícios que cada um deles vai usar para poder aumentar, né, ou amplificar essa sensação de ser uma coisa real são diferentes. Né? O multicanal é uma coisa apropriada para caixas de som. É um artifício usado por sistema de caixas para fazer com que você ache que você está tendo sons em volta de você e que esses sons são de verdade. Um fone de ouvido é, por natureza, um equipamento completamente diferente de um sistema de caixas. Né? Ele tem vantagens e desvantagens específicas e características específicas. Então, os artifícios apropriados para um fone de ouvido amplificar essa experiência são diferentes dos artifícios de caixas de som. Né? Por exemplo, em fone de ouvido você tem HRTFs, Head Related Transfer Functions, no outro vídeo eu explico direito o que é isso, específicas, você tem gravações binaurais, né? Esse tipo de coisa é uma coisa feita especificamente para fone de ouvido para aumentar a experiência de que você está ouvindo um som real. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link para um vídeo de uma gravação binaural para vocês verem como isso sim é uma coisa apropriada para fone de ouvido e que te engana, né? Eu já assustei muita gente aqui tocando gravações binaurais, né, no meu sistema. Então, isso sim é uma coisa apropriada para fone de ouvido. Né? Você pegar uma marca de fone de ouvido que falar isso aqui é 5.1 ou 7.1 real, primeiro, como eu já mostrei, não é real. Né? Ela vai sempre trazer alterações e diferenças muito claras, né, em relação ao sistema 5.1 e 7.1 de caixas de som. Né? E mesmo que fosse possível, para mim é uma coisa inapropriada. Nada mais é do que a marca se apropriando de um artifício de caixas de som e colocando em fones que são totalmente diferentes para tentar te convencer de que aquilo ali, enfim, tem uma espacialidade. Só que é marketing, né? Não é isso. Se a marca realmente quisesse trazer uma experiência em fones mais convincente de espacialidade, cara, existem outras formas, né? Como eu falei, gravações binaurais, ok? Que não está sob controle de uma marca de fones, e sim de quem fez a gravação. Mas de qualquer maneira, ela chegar e falar isso aqui é 5.1, 7.1 real, cara, é marketing. Não tem porquê, não tem motivo para ser isso, né? Por todos os motivos que eu já expliquei. Né? Você até pode chegar e falar, mas eu tenho fone multicanal e para jogo é ótimo, porque eu consigo distinguir de onde vem e tal. Beleza, pode ser, você pode gostar. Mas você tem que saber duas coisas. A primeira não é real, mesmo quando marcas dizem que é. E segundo, é uma coisa ainda muito artificial. Isso é um artifício de caixas de som que não faz tanto sentido em fone. Você até pode gostar, mas, de novo, é muito artificial. Então, é isso. Eu espero que eu tenha esclarecido um pouco mais esse assunto para vocês. Né? Se alguém tiver qualquer dúvida ou até se discordar, eu vou querer saber por que você não concorda. Vai ser sempre um prazer tirar as dúvidas de vocês. Então é isso, gente. Se vocês tiverem gostado, clique no botão de like. Se tiverem gostado muito, se inscrevam no canal. Um grande abraço.